Parou. Vai começar? Vai começar a nossa aula. Deixa o que é mais importante pra lá agora, né? Nossa, eu tava olhando as redes sociais aqui, estão muito tá bombando aqui, ó, no Instagram aqui. Nossa, aquele aqui. jogo novo. Eu até tento, mas vamos começar nossa aula. Você acredita que eu já até perdi o horário de vir no culto por causa de rede social? Você perdeu o Já horário de perdi. ir no culto? Eu esqueci que Já tinha culto. perdi. E eu que esqueci que tinha culto. Misericórdia. É tudo brincadeira, mas É essa claro, é a querido. triste realidade que vivemos muitos. hoje em dia, né? Alô, meus queridos adolescentes, um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o evangelista Fábio para mais uma aula da nossa EBD. Pai do Senhor, garotada, adolescente da Marcas do Evangelho, estamos aqui mais uma vez, é uma honra participar com vocês de mais uma aula. Meu nome é Cleanderson e estamos junto aqui mais uma vez com o evangelista Fábio. Estamos encerrando mais um trimestre, encerramento do trimestre. Até aqui nos ajudou o Senhor, Cleanderson. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse trimestre foi falado sobre as epístolas, as cartas, né? E a última lição agora fala vivendo a palavra. E antes de começarmos, o nosso irmão Cleanderson estará orando ao Senhor. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, nós oramos a Ti, pedindo que Tu venhas, ó Deus, restaurar a nossa comunhão nesta manhã. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e que nós possamos aprender e absorver todo o conteúdo que será transmitido nesta manhã. E nos ajude a cada dia a vivermos, a ouvirmos e principalmente a praticarmos a Tua palavra no nosso dia a dia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa leitura, nosso texto áureo, né? Se encontra ele, Cleanderson, Mateus 7:24. 7:24. Mateus 7:24, página 671 do nosso devocional, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu vou ler aqui a introdução, Cleanderson. Amém, amém. A Bíblia é o livro mais publicado e lido no mundo. Sua importância é incalculável, como está na sua relação com como está a sua relação com a Escritura. Você quer saber um pouco mais sobre o tema da Bíblia? Vai no nosso canal aí mesmo aí, vai lá no musical, né? Musical. Nosso musical, gente, que tivemos agora em musical agosto aqui na nossa sensacional. igreja. Vai lá, ouve e se delicia um pouco mais sobre o musical, o livro sobre a Bíblia Sagrada, né? Conta a história, né, de dois ratinhos que ficavam perdidos na O melhor livro biblioteca, do mundo. né? Sobre o melhor livro do mundo. Foi sensacional. Foi um musical bem doutrinário mesmo, né? Bem impactante, bem doutrinário, né? E pregava sobre isso, né? Sobre ler a Bíblia. Não só a Bíblia ficar parada em casa, mas era vamos abrir sua capa, né? E como é que eu Que trato era a um dos Bíblia? tópicos. Eu trato ela como um livro qualquer? É mais um livro na minha biblioteca? É um livro comum? A palavra outro. Bíblia já é uma biblioteca, né? Biblion, do grego Biblion, conjuntos de livros. Né? São 66 livros que estão ali, né? E nós devemos não só guardar em uma estante, mas guardá-la em nosso coração. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Né? Aí diz mais aqui, Cleanderson, né? Você tem lido, mas você tem lido ela diariamente ou esporadicamente? Como é que eu leio? Só esporadicamente ou diariamente? O esporadicamente, que significa ler às vezes, ler de vez em quando, uma vez sim, não, outra também. Exatamente. Uma semana não, vez outra também não. Outra também. Mas assim, nós como membros da ADME, nós já somos incentivados, somos treinados já a vivermos diariamente a prática da leitura diária através do nosso devocional. São aproximadamente 30 minutos que você não perde, que você ganha do seu dia. Isso aí, porque as preciosidades que estão nas Escrituras, elas falam conosco todos os dias, elas nos ensinam, elas nos exortam, elas Mas nos consolam. tem gente que lê a Bíblia, Cleanderson, como uma caixinha de promessa. Pensa que a Bíblia é só uma caixinha de promessa. Existe promessa na Bíblia? Existe. Existe. Mas também existe mandamentos. Aquilo que nós devemos viver, né? Então, e sem essa força que a palavra ela nos traz, nós ficamos totalmente vulneráveis às doutrinas que vêm contra a palavra de Deus, as ideologias, as filosofias, o ateísmo,
o secularismo, né, que o pastor tem Gnosticismo, pregado, isso. se nós não estamos nos alimentando, se nós não estamos aprendendo diretamente com a fonte, né, da vida, com a própria palavra, com o próprio autor, nós ficamos vulneráveis a todos esses ensinos e nós somos facilmente levados e enganados. Sem alimentação, imunidade baixa. Baixa. Fala, lei, prazer em ler e aprender a palavra. Algumas pessoas querem conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, mas não sabem por onde começar. O que muitos ignoram por desconhecimento ou preconceito é que Deus revelou toda a sua vontade através da Bíblia Sagrada e especialmente por meio de Jesus Cristo. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como é que eu conheço a vontade de Deus? Antes de conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer Deus, o Deus da vontade. E como é que eu conheço Deus? Através da Bíblia Sagrada. A revelação de Deus à humanidade é a Bíblia Sagrada. Ela não é uma revelação, ela é a revelação. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Então é através dela. Jesus disse, examinai, pois, as Escrituras. João 5,39. Examinai, pois, as Escrituras, pois através dela, são elas que de mim testificam, e através delas terão a vida eterna. Então, continua, né? A palavra escrita veio revelar a palavra que se fez carne. Ou seja, tudo que a palavra dizia na antiga aliança, no Velho Testamento, ela apontava para a palavra de Deus que se fez carne, que é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra já apontava para o próprio verbo de Deus, que era Cristo Jesus. A lei, né? era o aio, né? O que é o aio? Era o aio, que conduzia, né? Que conduzia. Todo o Antigo Testamento, qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Mas no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala da promessa daquele que viria. Começa lá em Gênesis, né? Sobre a semente da mulher. Semente, Aí todos os livros do Antigo Testamento estão apontando para Cristo. Por essa razão, todo cristão deve amar e desenvolver o hábito da leitura devocional. Timóteo, escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta duas verdades sobre as Escrituras. A primeira diz a respeito da sua origem, ou seja, ela é inspirada por Deus. E a segunda fala-nos do seu propósito, útil para ensinar. Então aqui ele diz que a palavra, primeiramente, ela é inspirada por Deus. Ela não é fruto da imaginação ou da vontade do homem, né? Daqueles que escreveram. Inspiração é que vem de dentro de Deus. Isso aí. Inspiração literalmente é sopro de Deus. A orientação divina era para que Josué agora, olha, observe a lei, observe aquilo que está escrito, já indicando que essa seria uma forma de Deus agora se relacionar com o homem através da sua palavra, através da sua lei. Isso é muito importante. E ela é apta para ensinar. Nós devemos o quê? Aprender de Deus. Como aprender a vontade de Deus? Eu quero aprender a vontade de Deus para a minha vida. Quem é apto para ensinar? A palavra. A palavra de Deus. Eu vou existir, não sei se existe ainda antigamente as caixinhas de promessa, né? Vou procurar aqui uma caixinha de promessa aqui. Caixinha de promessa, só tem promessa, não tem mandamento. E o mais importante é os mandamentos. Porque eu só vou alcançar as promessas se eu obedecer os mandamentos. Porque a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar também, né? Isso. Às vezes nós ficamos só atrás das bênçãos, das promessas e nos esquecemos de realmente vivermos essa palavra toda. Porque o adolescente que ele conhece a palavra, quando chegar amanhã ou depois na universidade, o adolescente que conhece a palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra, ele já vai sair daquela estatística que o pastor sempre fala, né? De a cada 10 jovens que entram na universidade, 7 se desviam, 2 ficam na igreja meio ali, e um só continua fiel. Então, assim, esses que continuam fiéis são aqueles que estão lendo a palavra, que estão praticando a palavra e vivendo a palavra todos os dias na sua vida. Deus não quer que você viva na escuridão. E a Bíblia é luz. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É através da Bíblia que você vai ter luz, entendimento e discernimento. É através da palavra de Deus. O maior livro da Bíblia fala muito sobre louvores. É livro de louvores. Mas o maior capítulo, né, não podemos chamar de capítulo, o maior número dos Salmos é o Salmo 119, que fala muito sobre a palavra, né? Então vamos lá, né? Aqui, como
prazer em ler e aprender a palavra. Não é somente ler. O salmista fala, meditar na sua palavra dia e noite. Meditar, às vezes você leu só um versículo, mas medita naquele versículo. Meditando naquele versículo, ele vai te levar para outro versículo. Né? Como, né, por exemplo, você leu lá Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para o meu pé, a tua palavra, luz para o meu caminho. Aí te leva lá para os Salmos 119 também. Como purificar o mancebo teu caminho. Observando. Então, quer dizer, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí você lembra que Jesus era a luz do mundo. Isso. E você vai... Né? Então, a Bíblia mesmo se comunica com ela, né? Isso. Então, você, automaticamente, quando você vai lendo a Bíblia, você vai tendo essas revelações, né? A leitura da Bíblia diária, como diz, nós temos o nosso devocional, a Bíblia devocional McCheyne, né? E é muito boa, são capítulos interligados, né? Que nos faz ter essa meditação diária da palavra de Deus. Terminando o Sermão da Montanha, Jesus comparou os seus ouvintes a 2 tipos de pássaros. Pessoas. Nossa, estou muito pássaro aqui, é musical, acho, né? É por causa do sábio, o sábio O sábio- seria o sabiá. É a época do sábio aqui, o sábio e sabiá. O sábio e o sem juízo. Nesse texto, a sabedoria ou a tolice estão ligadas, de forma como esses homens respondem aos ensinamentos do mestre. Ou seja, se ouvem e praticam, são sábios, mas se ouvem e não praticam, são sem juízos. E Tiago também fala sobre isso. Né? Pode... Assim, porque esse texto de Mateus 7:24 sobre a casa na rocha, ele vai realmente demonstrar os resultados daquele que tem a sua fé, a sua vida com Deus edificada nessa rocha. Então, assim, quais os resultados daquele que constrói a sua casa na rocha e constrói a sua casa na areia? É porque sopraram os ventos, né? Veio a tempestade, mas aquele que estava edificado sobre a sua casa, sobre a rocha, esse permaneceu firme. É por isso... Para falar. Não, eu ia dizer assim, é por isso que nós vemos muitos adolescentes que começam, né, uma empreitada na caminhada, choram na igreja, aceitam Jesus, não só adolescentes, mas outras pessoas também, e no decorrer da sua caminhada, eles se desviam da fé, né? Porque eles não resistem esses ventos de doutrina, as tempestades. A gente evangelizando nas ruas, tem muita experiência sobre isso, geralmente encontro pessoas que falam, eu conheço a palavra. Mas conhecer como? Ele conhece como ouvinte, não conhece como praticante. A casa dele, por que está desviado? Porque eu sou conhecedor da palavra, mas está preso aos vícios. É conhecedor da palavra, mas está preso aos erros. Porque conheceu, ouviu e não praticou. Tem até um ditado que fala que a prática leva à perfeição. Leva à perfeição. Quer dizer, ele só ouviu, não deu crédito, logo esquece, sabe lá, coisa bem rasa. Né? Por que se afastam? Porque não praticam, porque está firmada na areia. Não está com a casa com alicerce na rocha. Está com a casa na areia. Aí Tiago fala que aquele que ouve e não pratica é como a zona do mar. É como um homem que se olha no espelho, viu, olhou o seu rosto, logo saiu, acordou depressa, tal, saí, olhei para o espelho, corri, aí tem um negócio aqui no olho, cabelo despenteado, já não é o meu problema, esse não é o meu problema, né? Cabelo despenteado. Né? Mas aí você logo se esquece que você viu. Por quê? Porque você não praticou a palavra. Você não vive a palavra. E olha que o espelho, ele te mostra os seus defeitos, né? Isso, o espelho é para isso, é para mostrar os defeitos. Ele mostra os seus defeitos, as suas falhas. Mas ele não corrige os defeitos. É justamente o que a palavra de Deus faz com a gente, né? Ela nos confronta, ela mostra mesmo. A palavra é bem mais que o espelho, porque além de nos mostrar, ela nos corrige. É por isso que na palavra ela tem a lei e tem a graça. A lei é o que mostra o espelho. A graça é o que limpa a sujeira que o espelho mostrou. A lei é o espelho que mostra o seu pecado, o meu pecado. Mas essa lei não tem poder para limpar o pecado. Quem tem poder para limpar é a graça. Mas você só vai limpar se você vê a sujeira. Viu a sujeira no rosto, pegou a esponja da graça, passou,
está limpo, né? Eita, Glória, pegaram essa aí? Pegaram essa mensagem aqui do céu, essa inspiração aqui? Glória a Deus. Muito bom, já peguei, Então, já salvei. quando perguntaram a diferença da lei e da graça, basicamente muito, isso. Muito boa Mas nós estamos falando aqui sobre a questão da prática da palavra. Nós estamos aqui no celular, hoje nós temos muita coisa que nos deixam assim, nos tiram o foco da palavra, nos tiram o foco de viver a palavra, né? Porque nos tiram o foco de obedecer a palavra. E viver a palavra é espinhoso. Não vou falar que é fácil, é espinhoso. Né? Fala lei e graça, porque na graça, o que é mais difícil viver, na lei ou na graça? Vamos lá. Na lei, se você levasse a pessoa desse um tapa em você, você tinha o direito de revidar. Na graça, olho por olho. E na graça, porque Jesus fala, se alguém lhe ferir um lado, você tem que dar outra face. Na lei, para uma pessoa ser morta por adultério, ela tinha que ser pego no ato do adultério para ser morta. Na graça, Jesus fala o quê? Fato de pensar, né? Se só pensar no seu coração, já adulterou. Você já pegou. Para ser homicida na lei, a pessoa tinha que matar literalmente, com a pedra, com a faca, facão, não sei. Na graça, o que a graça fala? Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E aí, Cleandros, vamos voltar para a lei? Só que a graça é um favor imerecido. Eu não faço porque eu sou, eu faço porque Cristo habita em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, porque Ele fez morada no meu coração e agora eu pratico a palavra. E aí, você é praticante da palavra de Deus? Mas como assim? Dê um exemplo de como praticar a palavra de Deus. Obedecer, né? Pai, mãe, obedecer os vossos pastores, que é o mandamento. Isso. Um dos mandamentos que o pastor sempre fala com a gente aqui também é sobre participar, ser assíduo aos cultos, que é um mandamento também de Deus. Não deixar de reunir, né? O escritor de Hebreus fala, né? Eu sou crente em casa. Você não é crente sozinho em casa, não. Você é qualquer coisa, menos crente. Perdoar de qualquer maneira? as ofensas. Não. Eu te perdoo, mas você aí, eu aqui. Eu vou fazer o seguinte, brigamos aqui, tá? Cleandro, eu te perdoo, mas você aí, eu aqui. Aí eu vou lá na igreja, aí eu dobro no meu joelho, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí eu oro assim, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoei a quem me tem ofendido. Aí Deus olha do céu. Né? Tá bom. Eu vou te perdoar como você perdoou o Cleandros. Você aí e eu aqui. Essa é a diferença do cristão. Amar quem me faz mal, amar quem me persegue. Amar aquele atribulado da escola, mas amar em Cristo. Amar em Cristo. Né? Não é querer vingança. Não é querer vingança, você também não pode. Amar é querer viver e praticar o que ele pratica. Eu tenho que amá-lo, então eu vou agradar ele. Vou praticar as coisas que ele pratica para agradar. Vou rir da piada sem graça dele, da piada imoral dele, para agradar ele. Não. Amar não é compactuar com erros. Amar não é compactuar com erros. Amar é querer para o seu próximo aquilo que você quer para você. Você quer o céu, você quer viver com Jesus, você quer dar um grande abraço em Jesus. Que o seu próximo, que seja seu inimigo, ore para que ele também dê esse abraço em Jesus. Essa substância que foi sendo transmitida para vocês no decorrer da vida de vocês, ela sempre foi aumentando. Tinha um visual, tinha um fantoche. Chamava o professor de tio. Né? Aí agora não, agora a gente já trata assuntos sobre pecados. Pecados, né, que cometem no corpo. Confrontar o pecado, porque essa é a idade. 12 aos 14 anos. Você está conhecendo. Né? Você está tendo desejos que você não tinha antes. As concupiscências da carne. Né? Então é necessário agora também um conhecimento mais aprofundado da Bíblia e para que você possa... Como é que você vai vencer esse pecado que tão de perto te rodeia? Esse pecado que tão de perto te tenta? Olhando para Cristo. E onde que olho para Cristo? Através da palavra. Através da palavra de Deus. E agora, você vai ler, porque aqui eu não estou conseguindo mais não. Ao longo da vida, todos enfrentamos decepções, medos, tristezas e dores. Dificuldades nos cercam tentando abater nossa força e roubar a nossa
alegria. Definitivamente ninguém está livre das adversidades. Entretanto, os servos de Deus no sofrimento são consolados através das promessas do Pai que dão vida e esperança. Pela Escritura somos lembrados que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, Eita glória. olha só, e quando estamos nesse mundo, nós passaremos por aflições. Não tem jeito. Tem hora que você vai perder. Tem hora que você vai perder. Você não vai perder a guerra. Você vai perder alguém, um ente querido. Você vai perder uma nota. Você vai perder um dinheiro. Você vai perder a paciência. Tem hora que você vai perder. Mas você não pode ceder. Você não pode pensar, só porque eu estou passando por isso, eu sou o mais afligido de todos. Às vezes a pessoa chega assim, você vai dar um conselho, uma palavra para a pessoa, você está falando isso porque você nunca passou porque eu passei. Olha só. Toda vez que eu já ouvi isso, a pessoa fala bem assim, você está falando isso porque você nunca passou o que eu passei. Você conhece a minha vida? Sabe o que eu passei, o que eu passei? Outra coisa, não é o que eu passei, é o que Jesus passou por você. Uhum. Não interessa o que eu passei, o que interessa é o que Jesus passou por mim. E o adolescente que ele conhece a palavra de Deus, ele passa por essas tempestades, por esses ventos, muito mais confiante em Deus, porque ele sabe que nas Escrituras estão exemplos de várias pessoas que passaram por diversas situações, mas que permaneceram fiéis, permaneceram ali crendo na palavra de Deus, crendo na promessa. Porque o que nos mantém de pé, nos mantém a nossa alegria em servir a Deus, é justamente essa esperança, né, que nos move a cada dia, de um dia que todas essas aflições, de que todas essas lutas, de que todas essas dores, essas distrações que nós passamos aqui, de que tudo isso vai passar. Porque nós temos uma eternidade garantida em Deus. É aquele louvor que a gente sempre canta, né? Lá não haverá mais lágrima, né? Nem dor, nem tristeza ali haverá, mas nós estaremos juntos eternamente na presença do nosso Deus. Então, essas coisas nessa vida, todas elas são passageiras, todas elas têm um tempo, elas são temporais, elas são limitadas, mas a glória que há de ser revelada, não, ela é eterna, porque ela vem de um Deus eterno que quer nos levar para essa eternidade com Ele. Mas isso não exclui também que nós vivemos, isso não quer dizer que nós vivemos uma vida de simplesmente masoquismo aqui. Querendo, né? Sofrer porque a nossa vida é alegre. Nossa vida é alegre. Nós somos felizes. Nós temos o fruto do Espírito, a alegria. A alegria do Senhor, essa é a nossa força. Só que nós temos que entender o seguinte, que para nós cristãos, o mundo, ele é uma arena. Ele não é um palácio, ele é uma arena. Né? Para nós cristãos, o mundo é uma arena. Não é um paraíso. Né? Passamos por... O mundo tem adversidades. O ímpio passa... A Bíblia fala também que o Deus vai chover sobre a horta do justo e do injusto. Ou seja, o ímpio passa por situações difíceis, o crente também. Mas a diferença é como passar. Por exemplo, o ímpio perde um parente, o crente também. A diferença não é se vai perder ou não vai perder. A diferença não é que a morte vai chegar ou não, mas é como encarar esse luto. É como encarar essa pandemia. É como encarar essa perseguição. É como encarar esses momentos difíceis na sua vida. E antes da nossa conclusão, vamos para nossas quiz de perguntas e respostas? Vamos lá? Bora! Olá, adolescentes! Nós estamos aqui na última lição do trimestre. E nós estamos aqui na lição de Aprendendo a Palavra. Estamos aqui com a Duda e a Duda vai fazer uma pergunta muito importante aqui. Bom, a Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade. Mas Paulo fala que a Bíblia é inspirada? E qual é a diferença entre revelação e inspiração? E aí, qual é a diferença? Olha aí, Cleandros. Olha que a adolescente fez, a pergunta que o adolescente fez. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Nós sabemos disso. Mas Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Qual a diferença entre revelação e inspiração? A revelação é o ato da graça de Deus, onde Ele manifesta, ou seja, Ele comunica a sua vontade
a nós. Então, ela é um ato da comunicação, é a interação de Deus, é Ele se revelando a nós através da sua palavra. Então, essa é a revelação. Porque se Deus não se revelasse a nós, como nossa mente é tão temporal e limitada, nós, de forma alguma, nós teríamos algum conhecimento sobre Deus. Mas porque Ele se revelou, nós agora temos o conhecimento desse Deus, né? E a inspiração? E a inspiração se refere à forma como Deus se comunicou, né? A inspiração tem a ver como ele se comunicou. Ele se comunicou através da Como foi inspiração. feito? Revelação, ele fala, vou fazer. A revelação é, vou fazer. Inspiração, como eu vou fazer? Como ele fez. Quer ver? Inspirando os seus servos, né? Toda a Profetas Bíblia ao longo da é história. inspirada. Uma vez eu fiz uma pergunta para o professor de teologia, nós estávamos na sala, mas toda a Bíblia é revelada? Espera aí, calma um pouquinho. Vamos lá. Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, a criação, foi revelação. Deus inspirou ele, Deus revelou a ele e inspirou a escrever. Mas Lucas, quando escreveu o Evangelho de Lucas, e Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa. Lucas não sentou no lugar e Deus foi revelando a ele, não. Ele pesquisou. Ele mesmo fala isso, né? Isso, na abertura tratado. do livro. Então, quer dizer, ele pesquisa, onde está ali Deus ali? Está na inspiração. Lucas fez uma pesquisa, foi tendo conhecimento. Atos dos Apóstolos, muitas vezes ele era testemunho ocular de algumas coisas que aconteciam em Atos, né? E ele foi ali tendo a inspiração e a pesquisa. Essa é a diferença. Toda a Escritura é inspirada. Ou seja, a inspiração é Deus movendo o nosso coração para um objetivo específico. Isso. E né? aí você faz, e até as palavras, até como você escreve, é ele que inspira, né? A outra pergunta é isso aí. Olha só que pergunta interessante. Olá, estamos aqui para mais uma pergunta. Estamos aqui com o Pedro e ele também vai fazer outra pergunta muito importante sobre a aula de hoje. Então, vamos lá. Todas as ações da Bíblia foram inspiradas por Deus? Foram? Todas as ações da Bíblia foram inspiradas por Deus? Será? Vamos lá. Quando Paulo fala, quando a Bíblia fala, toda a Escritura é divinamente inspirada, aí vem um adolescente e faz essa pergunta aí, né? Todas as ações da Bíblia foram inspiradas por Deus? Vou dar um exemplo. Davi adulterou. Não foi inspirado. Judas traiu Jesus. Não foi inspirado. Onde é que está a inspiração aí? A inspiração não está no ato. A inspiração está no registro do acontecimento. Deus não inspirou Judas a trair Jesus, mas Deus inspirou os escritores a escrever o ato. A escrever. Então, a inspiração não está no ato. A inspiração está na mensagem. Toda vez que você vê uma pessoa cometendo algo errado na Bíblia, não é que Deus aprovou aquele erro, não é que Deus inspirou aquele erro, mas Deus inspirou os escritores a escrever para não ocultar o erro daquele homem também. Porque as consequências que a palavra de Deus vai nos mostrar através desse ato de Davi ou através de outros atos, nos levam a enxergar, né, como Deus ele trata o pecado, né? E as consequências do pecado na nossa vida. Porque as consequências, por exemplo, desse pecado sobre a casa de Davi foram incalculáveis, foram enormes. Ele foi um bom rei, mas a família perdeu a família. Consequência do pecado. Então, assim, a inspiração está justamente nisso, em registrar aquele fato, isso. em não esconder, né? Isso. Em não esconder, mas nos mostrar para que aquilo de alguma forma nos trouxesse um ensino, nos mostrando as consequências das nossas atitudes. Respondido está, então vamos lá para a terceira pergunta. Qual é a recompensa para quem pratica a palavra de Deus? Qual é a recompensa? Olha aí, mas essa pergunta, qual é a recompensa para quem pratica a palavra de Deus? Meu irmão, minha irmã. Será que tem recompensa? Será que tem? Pedro uma vez fez essa pergunta para Jesus. Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. Pedro, ele é parco, ele é pescador. Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. Aí Jesus, e o que nós teremos de volta? Aí Jesus fala para ele assim, Pedro, 100 vezes mais nessa vida. E a vida eterna. A vida eterna. Aí, voltando para o mesmo Pedro, uma vez Jesus falou, aqueles que vêm após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí a multidão foi saindo.
Aí Jesus olha para os discípulos e fala, vai vocês, fica aí também não? Fica aí também não? Aí Pedro fala, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Aleluia, eita glória. Se somente o Senhor, somente tu, tem a palavra de vida eterna. Glória Não há a para Deus. onde ir. Então a recompensa, a palavra, ela é de vida eterna. A recompensa é 100 vezes mais nessa vida e também vida eterna. Por exemplo, qual é o primeiro mandamento com promessa? Amar teu pai e tua mãe, honrar teu pai e tua mãe. E qual é a promessa? Para que os seus dias se prolonguem. Muitas vezes nós vemos jovens mortos, assassinados, é porque não estão honrando pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Olha, quer dizer, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E nós vemos as recompensas em obedecer a palavra de Deus desde o início até o fim da palavra, né? Isso. No início ali no jardim, a palavra de Deus, que era a sua ordem, né, de não comer, a recompensa que teria, né, caso eles obedecessem. E nós vemos também lá no final também da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, ele sempre falando, né, aquele que vencer, quem vencer, darei de comer do maná escondido, a árvore da vida. Ser fiel até a morte, ser fiel que fiel fidelidade. até a morte. Fiel, sempre darei Então, assim, a coroa. Bíblia, o tempo todo, ela sempre esteve nos mostrando, nos apontando para a recompensa que há em obedecer a palavra de Deus. Todo mandamento em tem a vivê-la. promessa, né? Todo mandamento Deus tem tem a promessa. Tem uma promessa. Para quem cumpre, existe a promessa, existe galardão. E para quem descumpre, existe consequência. A pergunta... Juízo de Deus. Juízo de Deus, né? Ou seja, para quem cumpre, existe recompensa. E para quem não cumpre, existe consequência. Existe uma diferença entre recompensa e consequência. Mas tudo faz parte da justiça de Deus. Justiça de Deus, isso mesmo, né? Da justiça E a de nossa Deus. conclusão chegando. Respondido está. Vamos abrir a capa. Eita glória. Vamos abrir sua capa! Seja um ouvinte praticante da palavra de Deus. Ouvinte e ouve e pratique. Né? Repito, quem leva à perfeição é a prática. Não só ouvir, você não vai praticar. Pratica a palavra de Deus. Eu lembrei agora do Retira, né? Viva. Leia a palavra, viva a palavra, prega a palavra, leia a palavra, viva a palavra, prega a palavra. Estou de vermelho, estou de meio vermelho aqui, mas foi, né, a luz do mundo. A equipe amarela foi campeã. Equipe amarela, né? Equipe amarela. Né? Então, né, vamos lá. Não ignore as Escrituras, leia a Bíblia diariamente. E ore para que o Espírito Santo ilumine o seu coração e mente, a fim de compreender as Escrituras. Através da leitura, você vai ter conhecimento das promessas e do mandamento. Através da oração, você vai ter força, vai tendo graça, vai tendo unção, né, para que você cumpra, se agarre a essa promessa. Não existe essa briguinha que muitos crentes inventaram. O que é mais importante? Ler a palavra, orar. Ler a palavra, orar. Isso é coisa de crente descrente. Não existe. Elas andam em comunhão. A oração e a palavra. É diálogo. Oração, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. Não existe um monólogo, existe um diálogo com Deus. Glória a Deus. E agora, irmão Cleandro, está na hora do nosso momento em que nós falamos sobre nosso projeto. Eita glória. Né? Fala um pouquinho do nosso projeto aqui, vai lá. É isso aí, garotada, adolescentes. Esse é o nosso momento da oferta. Esse é o momento em que Deus toca o nosso coração, a nossa liberalidade, em que contribuir, né, com essa obra, com a igreja, com os projetos que a igreja tem, através de ofertas, dízimos e votos. Vocês que nos assistem, que não fazem parte dos Mil Valentes, também são convidados a fazer, né? Adolescente também ali pode fazer parte de alguma forma, com alguma renda, né, que tem ali da sua mesada ou de algum estágio aqueles que fazem, mas todos nós somos chamados a contribuir com o reino de Deus. É hora de você pegar o seu celular. Sabe para quê? Abrir o aplicativo,
e ler o QR Code do PicPay ou do Pix. Agora que vai passar pode aí. celular, Agora né? É o momento Agora de eu deixar é o você momento com o que celular, tá pode. bom? É rapidinho, tá bom? É claro, muitos estão assistindo pelo celular também, né? Mas vamos lá, vamos ouvir aí um louvor aí, que a produção irá soltar, e daqui a pouquinho estamos de volta. Lembrando o seguinte, né? Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, ao lado do INSS de Cariacica, aqui na Avenida Expedito Garcia, 240, em Campo Grande, na antiga Fábrica do Couro, atrás da Câmara Municipal de Cariacica, às margens da antiga BR-262, né? Aqui da principal, aqui, né? Que liga Vitória, Cariacica, e corta aqui a região de Campo Grande. Você é o nosso convidado especial para estar aqui hoje, a partir das 18 horas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha. Não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. É isso aí, irmão, vamos para a nossa conclusão, né? Seja um ouvinte praticante da palavra de Deus. Conduza a sua vida na leitura da palavra e também da oração. Existe uma guerrinha, Cleantes, de crente e descrente, aqueles crentes antigamente eu via muito isso. Ai, que fulano ora, mas não ora, mas não lê a Bíblia. Fulano lê a Bíblia, mas não ora e tal. E aquela crente gelado, crente demais. Confusãozinha que o diabo colocou no meio de alguns crentes aí. Porque não existe, meus queridos, essa briga, que o que é mais importante. A leitura da palavra é essencial. E não tem como você orar, não tem como você ler a palavra sem orar. Então, através da palavra, você tem conhecimento das promessas e também dos mandamentos. E na oração, Deus dá força, dá graça, para que você alcance as promessas e cumpra os mandamentos. Não é isso, meu irmão? É exatamente isso. Nós estamos vindo aí esse mês, né? Esse mês da oração, nós estamos no jejum. Jornada, então, assim, nós estamos nesse mês justamente trabalhando isso, aperfeiçoando isso, nos desligando, né, de todo contato com redes sociais, com entretenimentos, para que a gente possa viver uma vida de mais intimidade com Deus e com a sua palavra. E se eu gostaria de deixar uma palavra para vocês nesse final, é que vocês valorizem essa palavra de Deus, porque muitos perderam as suas vidas
para que essa palavra de Deus ela pudesse chegar a nós até aqui hoje. Aleluia. Então, assim, não desprezem essa palavra, porque muitos morreram no passado querendo poder ler, querendo poder ter, né, essa cópia das Escrituras hoje, e hoje ela está dentro das nossas casas, nos nossos quartos, e às vezes nós tratamos nos nossos lares, às vezes nós tratamos elas nos celulares, e às vezes nós tratamos ela de uma forma tão comum, de uma forma tão banal, mas assim, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é Ele se comunicar conosco através da sua palavra. Então nós precisamos a cada dia valorizar essa palavra, amar essa palavra e, acima de tudo, viver ela todos os dias nas nossas vidas. Então vamos orar, que o tempo já foi, né? Esperamos Amém. você hoje à noite na Marcos do Evangelho. Senhor Deus e Pai, Amém, nós te Senhor. louvamos, Senhor, por este dia maravilhoso, por esse domingo abençoado, ao qual o Senhor falou conosco. Pai, nos dê força, meu Deus, para cumprir, para obedecer a Tua palavra, para viver a Tua palavra. Escondi a Tua palavra no meu coração, Deus, para não pecar contra Ti. Como purificará o mancebo o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Senhor, que os adolescentes possam observar conforme a tua palavra para viver na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, oramos gratos. Amém. Amém, Senhor.